Vamos aqui. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço humildade, meu Deus. Tira do meu coração toda soberba, toda arrogância, porque nós não somos ninguém, Senhor. Apenas somos alguém que relata a Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, me ajude. Tirar todo orgulho, toda soberba, Senhor Deus. Toda imperatriz, Senhor Deus, do mal, do diabo, das trevas. Eu venho aqui relatar um caso aqui, orientar alguns irmãos, né, que desejaria entender a palavra de Deus. É algo assim, um conteúdo pequeno, vai levar cerca de 5 minutos, mas é maravilhoso, é magnífico, né? Falar sobre o amor, né, entre Jonathan e Davi. Jonathan e Davi, que é no capítulo 1 do livro de Samuel, né? Na primeira livro, né? Primeiro livro, Samuel 18, verso 1 a 5. Lá fala que a alma de Jonathan se afeiçoou à de Davi, e Jonathan amava Davi como a sua própria alma, né? E aí a gente vai parar, parece que é Evangelho de São João 14, meu eterno Deus, se eu não estou enganado, 14 a 15, acho que é 15. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: você daria a vida pelo seu irmão? Você gastaria a vida em prol do seu irmão até a morte? É uma pergunta muito forte. E a gente vai o Evangelho de São João, as cartas pequenas, né? Carta 1 João 4,8. Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor. E aí Romanos 5,5 diz que Deus, através do batismo, derramou o seu amor em nossos corações, assim como ele derramou o amor dele lá em Jonathan e Davi, quando estava se alistando para o exército de Saul. Deus derramou o seu amor ali nos dois, unindo as duas pessoas para lutar a favor do exército de Israel. Sobre o batismo Deus derrama, né? Romanos 5,5. E aí uma prova disso, você vê o texto, o próprio texto já diz que Davi e Jonathan ambos fizeram aliança. Vou explicar já. Porque dizem que o texto, sem o contexto, é heresia, é uma blasfêmia, né? O texto, ele tem que ter o contexto, não basta você ler um versículo da Bíblia, né? Que diz assim: Jonathan amava Davi. Davi e Jonathan se amavam. Depois, lá na morte, no final, capítulo 30 mais ou menos, de 1 Samuel, né? Na morte de Saul, dizem o relato, né, que Davi disse que o meu amor por ti era mais do que o amor das mulheres. O amor da mulher é farra, na hora que tu tiver dura, me leva embora. Quer dizer, Davi queria dizer assim, que ele ali lutaria até o último momento, até derramar o último sangue do corpo dele na espada, e morreria junto com Jonathan. Foi isso que ele quis dizer. E de fato eles fizeram aliança, né? 1 Samuel 18, verso 1 a 5, eles fizeram aliança. Aliança é isso aí, é derramar o sangue em favor do outro, lutar até a morte, se for possível. Não vai dar cabeça, vai dar espadada. Então, hoje a espada é a palavra de Deus, como diz o Salmo 149. A espada é a palavra de Deus, mas naquela época era a espada mesmo. Então, uma prova a gente vê no capítulo 20 de 1 Samuel, Jonathan aí colocando a cabeça a prêmio em favor de Davi. Ele arriscou a sua vida para salvar Davi, indicando como que estava o pai dele, etc, coisa e tal. E aí o Davi, e depois o pai dele se irritou e chamou Jonathan. Eu nem sabia que existia esse nome antigamente. Ora, seu filho da... Não posso falar essa palavra aqui, né? Então, e aí a gente vê no capítulo 22 de 1 Samuel, o rei Saul, ele mata os sacerdotes de Nob, entendeu? Só escapa, parece que um dos filhos do sacerdote Abiatar, ele escapa, né, com vida,
Então o amor do que fala aí já foi explicado, né? Eles fizeram aliança. O próprio texto vai explicar, cara, né? É só você pegar 1 Samuel capítulo 18, verso 1 a 5. O texto fala claramente que eles fizeram aliança. A aliança é para um proteger o outro, é para um morrer no lugar do outro, se for preciso, para proteger a vida de ambos, né? Um proteger a vida do outro. Então, as pessoas pensam uma coisa tremenda, né? Outro dia eu vi o cara fazendo a pergunta, o pregador do século, né? O pregador renovado, ele não soube explicar um homossexual, uma mulher lésbica, né? Uma coisa aí. Bom, o próprio texto está explicando, é só você ler o versículo de 1 ao 5, está dizendo que ambos fizeram aliança. Aliança é para um morrer no lugar do outro. E aí vem no capítulo 20 a prova, né, de Jonathan colocando a cabeça a prêmio para salvar Davi, né? Então aqui eu encerro essa pequena pregação e abençoo o irmão em nome de Jesus.